Prezados pacientes, é com grande satisfação que tenho essa conversa informal hoje com vocês, no intuito de esclarecer a respeito de uma patologia cuja prevalência em nosso país gira em torno de 6%. É uma doença silenciosa, sendo assim a informação sobre essa patologia se torna de extrema importância para que os pacientes e a população em geral tenham como se prevenir desta situação. O glaucoma é uma doença na qual ocorre um dano ao nervo óptico de forma silenciosa na maioria das vezes. O glaucoma mais frequente na população se chama glaucoma primário de ângulo aberto. Ângulo aberto, pois uma estrutura dentro dos nossos olhos, a qual drena-se o líquido do olho, apresenta-se acima de 45 graus, porém, mesmo assim, o paciente apresenta aumento de pressão e dano ao nervo óptico. Sendo assim, a consulta oftalmológica se torna de extrema importância, principalmente após os 40 anos de idade. É importante a população ter a noção de que uma consulta oftalmológica, mesmo não tendo nenhuma queixa ocular, é tão importante como uma consulta ao urologista para os pacientes de sexo masculino, pensando na prevenção do câncer de próstata, como para as mulheres em seu ginecologista para a prevenção de câncer de mama e câncer de colo de útero. Muitos me perguntam se tem algum problema comprar óculos genéricos em pontos de venda. O óculos genérico até não causa mal aos olhos, mas o grande mal é a não detecção de problemas no qual só o oftalmologista poderia realmente perceber, já que o glaucoma, por exemplo, trata-se de uma doença, na maioria das vezes, assintomática. O glaucoma é uma neuropatia, ou seja, uma doença aonde ocorre um comprometimento nessa região do olho, o nervo óptico. O nervo óptico é a estrutura que liga o olho ao cérebro. O nosso olho é como se fosse uma máquina fotográfica extremamente complexa que tem a função de capturar as imagens. A conexão entre o olho e o cérebro, sendo o cérebro o órgão responsável pela realmente leitura das imagens, é de extrema importância, porque se houver qualquer dano a essa estrutura, nada adianta o olho estar normal, o cérebro estar normal, porque ocorre uma ruptura nessa importante conexão. E o glaucoma atua exatamente aqui. O glaucoma é uma doença crônica, infelizmente sem cura, porém, se detectado de forma precoce, conseguimos preservar a visão do paciente e estacionar a evolução dessa doença. Para o paciente, esta doença se apresenta com perda de campo de visão. Nessas imagens que simulam perda de campo, a gente observa nessa primeira imagem um campo de visão normal, um defeito inicial glaucomatoso e um defeito avançado glaucomatoso. Lembrando que, se não tratado, o paciente evolui desta forma até a perda de visão total. E, infelizmente, irreversível, porque estamos falando de células nervosas. Daí a necessidade da prevenção e da detecção precoce. Muitas vezes, quando o paciente nos procura pelas queixas oculares secundárias ao glaucoma, na maioria das vezes uma da visão já se perdeu
e o outro olho, o paciente, na maioria das vezes, se encontra entre fase 3 e fase 4. O paciente deve saber, portanto, que existem doenças oculares, entre elas o glaucoma, o qual a detecção precoce sempre é a melhor solução, ou seja, a prevenção da evolução dessa doença. Existe uma característica familiar do glaucoma, ou seja, quem tem um glaucomatoso na família deve passar em consulta oftalmológica de forma frequente, pelo menos uma vez ao ano, porque essa doença ela aumenta muito a incidência com o avançar da idade. Então, eu já fui no meu oftalmologista, está tudo bem. Isso não é um carimbo para o resto da sua vida que está tudo bem, né? Tem que todo ano estar passando para acompanhar se você no decorrer da sua vida não irá desenvolver o glaucoma. E lembrando também que certos medicamentos, como corticoide, anti-histamínicos, antidepressivos em geral, podem, em pacientes suscetíveis, induzir o aumento da pressão intraocular, mesmo daqueles pacientes que não teriam geneticamente a predisposição ao ter o glaucoma. O tratamento do glaucoma, na sua grande maioria, é feito com colírios hipotensores. Existe tratamento a laser para o glaucoma, iridotomia, trabeculoplastia. Existem cirurgias para glaucoma, como trabeculectomia, implante valvulares e até mesmo as cirurgias agora microinvasivas. Nem todos os pacientes necessitam operar o glaucoma. Alguns pacientes ficam muito bem com o medicamento, outros precisam de 2, às vezes 3. É caso a caso, não tem como generalizar a evolução do glaucoma para cada paciente. Como eu disse, o glaucoma é uma doença crônica, a qual deve ser seguida, depois de estabilizada, com aferições de pressão cada 6 meses e repetição de exames complementares investigatórios uma vez ao ano. Esses exames complementares investigatórios, na maioria das vezes, são paquimetria de córnea, medida de espessura da córnea, campo de visão, que é a campimetria computadorizada, tomografia de coerência óptica, que é a análise da camada de fibra nervosa através de um tomógrafo, e retinografia, que é a fotografia do fundo do olho. Então, a minha grande vontade ao finalizar essa explanação é de deixar os pacientes conscientes da gravidade dessa doença. Nós, latino-americanos, como os negros e também os orientais, temos uma chance maior de desenvolver essa patologia. Então, a visita ao oftalmologista se torna de extrema importância para se preservar a saúde ocular. Um grande abraço a todos, estamos à disposição para eventuais dúvidas. Vocês podem entrar em contato conosco através do nosso site e respondemos as dúvidas por e-mail. Espero que todos tenham um ótimo dia. Até mais!